Franz Fanon é um daqueles autores que nos trazem uma reflexão contínua sobre determinado assunto e faz a gente entrar em parafuso, quebrando nossos próprios estigmas. Sobretudo, ele nos convida a olhar para o racismo além das suas camadas mais grossas. A gente afunda no racismo e encontra suas raízes podres. Apesar de ser um autor do século XX, a sua tese ela é bem atual. É em Pele Negra, Máscaras Brancas que o autor desenvolve sua tese sobre a estrutura do racismo, a linguagem e o negro, a psicopatologia da colonização, o reconhecimento e, sobretudo, a alienação colonial do negro e as estruturas de poder e dominância do branco europeu sobre o negro. É um assunto, infelizmente, muito atual. Apesar dos textos do Fanon possuírem uma certa complexidade e até uma poeticidade, afinal ele escreveu o livro com pretensão de tese do doutorado em psiquiatria, é um livro bem atual. Engraçado pensar que na época do livro, lá no século XX, falar sobre racismo foi considerado algo muito, abre aspas, pesado. Então o livro não foi aceito na época como sua tese de doutorado. E hoje, vejam só, ele é discutido nas universidades. Que ironia, né? A ruptura do pensamento do autor começa com o seu conceito central em racismo. Ele desnuda o racismo como quem tira uma máscara ao vendo dos olhos. Sobre a máscara, você sabe que ela está ali, mas você não quer admitir. Você sabe que o racismo existe no Brasil, por exemplo, seja velado ou desnudado. Ele está sempre presente. No capítulo A Experiência Vivida do Negro, por exemplo, é possível perceber a objetificação do negro. Ao perceber-se como objeto, entre outros objetos, o Fanon logo entra numa crise e fúria também, cobrando explicações. Afinal, por que o negro é visto como negro e não simplesmente como humano? É uma indagação verdadeira. Então, ele resolve lutar contra isso. Oh, mãe, olha como me olham, oh, mãe. Eles me pedem foto, ei, au, olha como me olham. Do fundo da leste eu cumpri a promessa e fiz o jogo virar, oh, mãe. Eles me pedem foto, ei, au. Quantas vezes você já ouviu? Fulana de Tal é uma das maiores cantoras negras de todos os tempos. Barack Obama, aquele presidente negro dos Estados Unidos. Aquele negro é lindo. Que preto bonito. Fez merda, tinha que ser preto. Ele corre muito porque é negro. Os negros dançam muito bem. E é justamente isso que o Fanon vem questionar na sua obra. Não exatamente isso porque ele é o autor do século XX, mas a objetificação do negro é a mesma. Na sua sociedade, para o Fanon, o negro não é percebido como humano, para começo de conversa, como se ser negro fosse um adjetivo sempre atrelado, antes de tudo, antes de ser humano. E essa é uma característica do racismo. A crítica do Fanon sobre essas construções de poder e dominância do branco sobre o negro, como a própria organização dessa estrutura social dominante, não por ser visto como humano, o negro precisa se submeter aos padrões do branco. Fanon fala muito sobre alienação na sua obra. Para ele, essa alienação começa quando o negro deseja ser tratado como humano, mas na relação de dominância do branco, só o branco é humano. Então, o negro começa a se organizar como branco em todos os aspectos, nas artes, nos hábitos, na própria linguagem branca, o famoso embranquecimento. Para esse autor, o preconceito, o racismo, ele decorre de uma raiva irracional de uma raça por outra. Os que dominam ou se sentem superiores desprezam o que eles consideram inferiores, e depois vem aquele ressentimento do oprimido. Como a cor é o sinal exterior mais visível da raça, é através dela que as pessoas elas acabam sendo julgadas. E esse julgamento não leva em consideração qualquer outro critério, como a educação, o social ou qualquer outra coisa. Ou mesmo o caráter de uma pessoa. Ou seja, o Fanon começa a falar até em neurose. Não existe nada que cause tanta neurose num indivíduo quanto um racismo. E esse contato com o irracional que só o racismo é capaz de criar, como ele mesmo descreve. Senti nascer em mim lâminas de aço, tomei a decisão de me defender. Como boa tática, quis racionalizar o mundo,
mostrar ao branco o que ele estava errado. Não basta sermos contra o racismo, precisamos mudar a nossa mente e sermos antirracistas. Uma atitude antirracista citada pelo Fanon é que o negro deve reivindicar a razão para si, já que ela é uma característica humana, ou seja, defender a humanidade do negro e defender a sua essência enquanto humano, que o racismo reiteradamente tenta lhe tirar a todo custo. É importante situar o negro na história da humanidade e não afastá-lo dela. A cultura negra é apenas cultura e deve ser reconhecida como tal, não somente pelo seu aspecto étnico. É cultura humana, mundial. E o Fanon, ele nos propõe uma mudança radical do mundo.